Gente, estamos no 17º dia de guerra. Israel promete avançar com a ofensiva. O exército do país diz que está treinando para melhorar a prontidão e a capacidade para operações terrestres na faixa de Gaza. Os militares israelenses, aliás, já iniciaram ataques pontuais por terra na região. Além disso, Israel diz ter atingido 320 alvos em Gaza na madrugada de hoje. Túneis e centros de comando do Hamas teriam sido bombardeados. Quem traz mais detalhes é o nosso correspondente Michel Gavendo, direto de Tel Aviv, ao vivo. Michel, bem-vindo, boa tarde. Quais são as atualizações de momento? Tarde, olha, é verdade, Israel vem se preparando para essa incursão terrestre e nos últimos 2 dias foram os bombardeios mais intensos contra a faixa de Gaza nesses 17 dias de guerra. A gente vê também aí nas imagens que o Exército divulgou hoje que seriam as preparações das forças terrestres para invadir a faixa de Gaza com o objetivo de destruir o Hamas e encontrar os 222 reféns que estão nas mãos do grupo palestino dentro do território de Gaza. Também, nas últimas 24 horas, o Exército fez pelo menos 3 incursões terrestres na faixa de Gaza, também com o objetivo declarado de procurar informações sobre o refém e também de testar ou de fazer as primeiras incursões para ver a reação do Hamas. O Hamas disse que disparou armas antitanques contra essas forças especiais de Israel e o Exército disse que um soldado morreu nessas incursões. Além dos preparativos militares, também há aqui um esforço político dentro de Israel para demonstrar que o governo está unido. Hoje, o premier Benjamin Netanyahu fez uma declaração conjunta com o ministro da Defesa e com o chefe do Estado-Maior, o comandante do Exército, dizendo que tanto o braço político quanto as forças militares estão unidas e que há um plano feito para essa invasão ou para a continuidade da guerra na faixa de Gaza. O ministro da Defesa também, ele visitou uma base marinha de Israel e lá, em declaração aos soldados, ele disse que o ataque de Israel contra a faixa de Gaza vai ser devastador, tanto pelo ar, tanto pelo mar, também por terra. Enquanto isso, também cresce o número de vítimas palestinas, né? Hoje, só nos ataques entre ontem e hoje, são mais de 450, segundo o Ministério da Saúde palestino, e o número de feridos também, no total, nessa guerra, já chega a quase 16 mil. Ô Michel, e hoje um terceiro comboio de ajuda humanitária para Gaza cruzou a fronteira com o Egito pela passagem de Rafah. Agora, o que a gente tem escutado muito das autoridades, da diplomacia, sobretudo, é de que tudo que está chegando é muito pouco, é insuficiente ainda para atender a população de Gaza. Explica para a gente essa estratégia, de repente, das autoridades locais para permitir apenas que uma quantidade muito restrita de mantimentos chegue à população que precisa de muito mais. Olha, Tara, em tempos de paz ou em tempos em que não há conflito, a faixa de Gaza recebe suprimentos, tanto comerciais quanto ajuda humanitária, por passagens através do território de Israel. No início da guerra, Israel anunciou que não vai deixar usar o seu território para a passagem desses caminhões, tanto para o comércio quanto para ajuda humanitária. Então, tudo fica concentrado ali na passagem de Rafah, né, um nome que já ficou conhecido, né, que é a passagem entre o Egito e a faixa de Gaza, que é o único ponto, a única saída, a única ligação da faixa de Gaza com o mundo. Então, já são 3 comboios que passaram. A gente não tem como verificar um número total de caminhões, mas no fim de semana foram 34 e hoje também entraram caminhões, mas a gente não sabe o número exato. Segundo as organizações de ajuda, nesses 17 dias de guerra, em período normal, a faixa de Gaza teria que receber mais de 7 mil caminhões. Então, daí a gente vê o tamanho, né, do cerco ao território palestino. São 7 mil caminhões, entraram, vamos dizer, 34 confirmados e mais alguns hoje. Então, o número não chega a 50, no máximo chegará a 100, quando deveriam ter 7 mil nesse mesmo período. Então, as organizações de ajuda dizem ainda que a crise humanitária está se aprofundando, mas Israel continua dizendo que não vai aceitar uma trégua para deixar a entrada desses caminhões, porque
volta a repetir e sempre acusando o Hamas de se aproveitar dessas aberturas, da entrada dessa ajuda humanitária, para também roubar ou se apossar, né, tomar posse dessa ajuda humanitária para o Hamas e não para a população civil, e também para tentar contrabandear armamentos para dentro do território palestino. Michel, Renata Agostini aqui. Eu quero voltar à questão dessa expectativa em relação à incursão terrestre, porque já tem alguns dias que nós estamos acompanhando esses preparativos por parte das tropas israelenses. E essa incursão, ela tem ali uma expectativa de que ela possa mudar o curso da guerra. Do ponto de vista dos reféns, pode haver um sucesso por parte de Israel de tentar localizá-los e trazer ao menos parte deles de volta, mas há também uma preocupação de como essa incursão terrestre pode escalar a guerra e, eventualmente, precipitar uma reação de outros países da região, né? O que está em jogo nesse momento, que a gente pode jogar um pouco para frente, em termos de desdobramentos dessa incursão terrestre? Olha, Renata, aqui o que se fala, se comenta em Israel, entre os políticos, líderes militares e na imprensa, ou seja, o debate público, é de que a guerra ou essa incursão militar ela não vai ser rápida. É uma questão de semanas ou até meses, porque a intenção declarada do exército de Israel é primeiro destruir o Hamas e depois resgatar esses reféns, e seria para entrar de casa em casa, procurar esconderijo, em cada esconderijo do Hamas, e aí tentar negociar a saída desses reféns. E o Hamas declarou ou ameaçou executar os reféns se Israel continuasse o bombardeio. Israel continuou o bombardeio nesses 17 dias e não há notícia da condição desses reféns, né? São 222 pessoas, pelo menos 222 israelenses, e o número total a gente nem sabe, porque são pessoas de 40 nacionalidades. Até agora, as únicas informações que foram divulgadas sobre os reféns foi a libertação daquela mãe e a filha, né, que tem cidadania americana, e um vídeo divulgado na semana passada de uma israelense de 21 anos, e também ela aparece no vídeo dizendo que está bem. Fora isso, não há nenhuma indicação, não há nenhuma informação. Israel vem pressionando a Cruz Vermelha Internacional para que tenha acesso a esses reféns, para que haja algum tipo de negociação. Também o Hamas não declarou, a declaração do Hamas sobre o que quer em troca desses reféns, né? Disse apenas que vai executar se Israel continuar a blitz militar contra a faixa de Gaza, mas extraoficialmente o Hamas quer a libertação de todos os prisioneiros que estão nas cadeias de Israel. São 7 mil prisioneiros, mais ou menos, também mulheres e crianças, e também nas últimas semanas Israel fez muitas prisões, cerca de 300 pessoas na Cisjordânia, né, o outro lado do território palestino, que são apoiadores e líderes do Hamas. Então é um dilema aqui, né, entrar, colocar em risco a vida desses reféns, ou não entrar e deixar a situação como está. Então, também todos os dias surgem aqui rumores. Eu tomo cuidado para falar sobre isso, porque todos os dias surgem rumores da libertação de novos reféns. Hoje mesmo foi divulgado que haveria uma negociação entre os Estados Unidos e o Catar para a libertação de 50 reféns que têm a cidadania americana, ou pelo menos cidadania estrangeira não israelense. Mas não há nenhum tipo de confirmação. Essas negociações elas são muito secretas e como a gente vê nessa guerra, tanto quando a gente fala de entrada de ajuda humanitária, tanto quanto de incursão terrestre e também na libertação de reféns, a gente só pode ter certeza quando a gente ver as imagens desses fatos acontecendo. Antes disso, é somente especulação. Excelente. E a avaliação que a gente recebe, Michel, é de que essas duas questões, ou seja, essas duas soluções precisam caminhar juntas. A ajuda humanitária num volume maior, caminhando de uma forma mais célere para atender essa população, de fato, e não a conta-gotas, que é o que a gente está vendo, a gente comemora, mas ainda é insuficiente. E a questão da passagem também dessas pessoas que hoje querem sair da faixa de Gaza, hoje não tem autorização porque os países que solucionariam a questão, decidiriam por ela, não chegam a um consenso, sem contar o Hamas também, que tem decisão sobre isso. Obrigada, viu, Michel? Em instantes você volta com a gente com mais atualizações de momento.